Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu montei um pequeno compilado aqui para tentar fazer com que as pessoas entendam o assunto principal, a ferramenta mais usada do sistema para conseguir acabar com a soberania das nações, que é o endividamento e principalmente as privatizações. Se apoderando dos serviços essenciais de uma nação, aquela nação deixa de ser autossuficiente, ainda mais quando se apoderam das suas principais riquezas, que é o que acontece no Brasil. Quando se fala em privatização, as pessoas ficam limitadas à empresa que está sendo privatizada. No caso, por exemplo, dos Correios, as pessoas só pensam no serviço, que é entrega de cartas, entrega de mercadoria e etc. Mas não importa o que seja o serviço, estamos falando do que isso representa para o país. Abrir mão de recursos, abrir mão do seu patrimônio e entregar para aqueles caras que estão endividando o mundo inteiro, em outras palavras, entregar para o sistema o que ele quer. Eu vou dublar uma entrevista interessante que Daniel Estulin, que ele é jornalista e escritor, ele falou em dezembro de 2011 e ele fez uma análise rápida de tudo isso que acontece. Então preste muita atenção, você também vai ouvir aqui a própria mídia, que ela sabe de tudo. Você vai ouvir Adriano Benayon, que seria o nosso ministro da Economia. Claro que o sistema jamais permitiria isso, mas eu quero que você fique atento e preste o máximo de atenção, porque esse vídeo pode acabar com a alienação que o sistema fez, a doutrinação durante muitos anos na cabeça de cada um. Eu vi as pessoas muito divididas no nosso último vídeo, principalmente quando se fala dos Correios. Todo mundo sabe que o serviço é ruim, mas veja que estão sem contratar há anos. O sistema está defasado e isso é proposital. Conseguir lucro na casa dos 4 bilhões, como os Correios conseguiram com o serviço como está, só mostra o crescimento desse setor. E por isso eles, os donos do mundo, estão muito de olho em mais essa grande fatia do bolo. Escuta, porque isso aqui não é uma coisa de Brasil, é uma coisa do mundo inteiro. Contra a vontade da maioria da população mundial, se não fizermos em conjunto. A reação em cadeia da desintegração do sistema econômico transatlântico é inevitável. O sistema financeiro global está em total queda e em colapso em cadeia. De todas as aplicações financeiras está prestes a acontecer em todas as regiões. Todo o sistema transatlântico está a implodir no valor de 1 a 2 quatrilhões de dólares em aplicações financeiras que nunca conseguirão ser pagas, não importa quantos empréstimos, de multitrilhões de dólares sejam feitos por qualquer presidente que seja. Tudo que eles podem fazer e o que estão a fazer é sufocar a população das suas nações com austeridades, enquanto vendem as soberanias nacionais. Para você que chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, ou para você que é lá de nós e não entendeu bem o que ele falou, resumindo, meus nobres irmãos, ele está dizendo que esse sistema de dívida internacional, ela é impagável em todos os países. Por quê? Porque os caras geram dinheiro a partir do nada. Quanto mais eles emprestam, mais dinheiro do nada eles criam. Então, o que aconteceu na prática é que toda a produção real, riqueza real gerada do seu trabalho, que era o que o Enéas falava, gerada do pagamento de impostos, gerada da riqueza do país, não se compara à fortuna imaginária que foi criada a partir do endividamento. Entende, meu irmão? É como se você pegasse tudo que é produzido no mundo e fosse usar para pagar essa dívida. Não é possível fazer isso, porque a dívida se tornou astronômica, é impagável. É por isso que se chama sistema de dívida. O crediário, meus irmãos, que possibilitou que as pessoas comprem coisas hoje que o povo antigamente acha, nossa, o povo hoje é rico, porque no meu tempo era impossível comprar uma geladeira, por exemplo. Mas é porque tudo era vendido à vista. O sistema percebeu que se as pessoas se endividar, eles ganhariam muito mais dinheiro, e o mesmo fizeram com as nações. Os governos perderam a briga. Eles agora também se tornaram reféns do grande sistema internacional. Vamos para a segunda parte. Isso é um tipo de treta diferente do que já vivemos até hoje. Isso é uma treta em que quem controla as operações não são os governos, mas sim grandes empresas mundiais. Eu vou repetir isto. Esta é uma treta de bastidores. Os governos não controlam isto. Eles perderam. Eles perderam totalmente o controle no campo de batalha. Esta é uma treta. É uma operação comandada pelas grandes empresas mundiais. Bom, esse mundo sem fronteiras é um objetivo de concentradores do poder financeiro mundial. E então eles estão conseguindo levar adiante esse objetivo. A chamada globalização
tem sido um instrumento desses concentradores de poder financeiro, e então o objetivo deles de criar um mundo sem fronteiras, em que as supostas leis do mercado prevaleçam, conforme a ideologia, nesse mundo, nem mesmo as leis do mercado prevalecem. O que o ministro da Economia, do Dr. Enéas, caso ele tivesse sido eleito, falou agora, Adriano Benayon, um homem altamente estudado, um homem altamente qualificado e patriota, nós já comprovamos aqui com algumas empresas que fizeram campanhas contra a família, contra a moral, contra os bons costumes, tiveram baixas nas suas vendas e mesmo assim o mercado, contrariando as suas próprias regras, simplesmente aumentou o valor de ações dessas empresas, como se elas estivessem bombando, como se elas estivessem na boca do povo. Então, a partir desses pequenos exemplos que a gente vai vendo aqui, ali, acontecendo, você consegue entender que eles manipulam a sua vontade. E Adriano Benayon, que é bem mais qualificado que eu, nem se compara, pode explicar melhor a você, meu querido irmão. É mais uma mentira, é mais um engodo que os manipuladores do poder mundial criaram e fomentam para fazer a predação do mundo. Quer dizer, colocar tudo a seu serviço, escravizar praticamente todas as classes sociais, submeter as nações, destruir os estados nacionais, que seriam os seus instrumentos de defesa, para poder realizar, vamos dizer assim, todos os ganhos do oligopólio, do monopólio, sem defesa alguma para os cidadãos. Ou seja, estados nacionais enfraquecidos, eleições em todos os países, em todas as supostas democracias inteiramente manipuladas pelo poder do dinheiro e pela mídia controlada por esses concentradores. Então, este é o mundo sem fronteiras que, inclusive, esses repórteres sem fronteiras e outras organizações patrocinadas por serviços secretos das potências hegemônicas estão fazendo aí. A demagogia que a gente tem visto na televisão. Ontem mesmo na TV francesa, eu vi a maior parte do noticiário foi ocupada por uma manifestação dos supostos defensores dos direitos humanos no Tibete, justamente por uma organização chamada Repórteres Sem Fronteiras, que promove os interesses aí do poder mundial. Então começaram a perturbar e perturbaram lá a questão da tocha olímpica, né, que estava em Paris, né, dos Jogos que vão ser em Pequim, mas isso é apenas um exemplo. Esse fato me veio à mente em função dessa ideologia do poder mundial de criar supostamente um mundo sem fronteiras, mas esse não é um mundo sem fronteiras dos idealistas, onde os valores humanos e a prosperidade pudessem ir adiante. Não é esse mundo, é um mundo sem fronteiras com essa característica, ou seja, impedir que as sociedades se organizem sob um Estado nacional próprio e defendam os interesses de seus cidadãos. Dois pontos interessantes que eu destaco aqui na fala do Dr. Adriano Benayon é a manipulação da mídia e o enfraquecimento do Estado. Tudo que ele falou aí, a mídia sabe disso. E quando convém eles a falarem, eles falam. Eu vou mostrar agora um trechinho da própria rede podre de televisão, que é a mais letal de todas, na minha opinião, a mais podre, ela falando exatamente isso, que o endividamento das nações é uma coisa sem freio e é uma coisa proposital. Confira você mesmo. Na verdade, em vez de ir para os governos ou para a economia europeia, esse dinheiro barato, praticamente de graça, dado aos bancos, vá para outros, procurar ativos de risco e procurar ir para outros países formando bolhas. Como, por exemplo, o Brasil. Aí ameaça a gente isso. Isso afeta a gente. Quer dizer, o mundo precisaria de políticas econômicas e sociais em que houvesse possibilidade de progresso para todos. E isso é a coisa mais inviabilizada no mundo atual, na medida em que ele tem sido objeto da globalização do tipo que é a imposta
por esses potentados do dinheiro, que fizeram uma proliferação também de ativos financeiros brutal, quer dizer, enganaram o mundo praticamente, criando por meio da eletrônica, né, nos computadores, criando centenas de trilhões de dólares e euros, né, em ativos puramente falsos, sem base na realidade econômica, sem base, portanto, de apoio com algo que sirva para a vida das pessoas. A realidade do nosso mundo é tão dura, meus irmãos, que às vezes tem pessoas que olham para um Adriano Benayon que nunca foi visto pela grande mídia, nunca foi divulgado com bons olhos, com boas palavras, porque esse tipo de pensamento ele tem que ser escondido. Ainda mais quando hoje em dia, você vê vários canais aí com história de visão libertária, etc, etc. E, infelizmente, das duas uma. Ou o cara é extremamente iludido, ingênuo, achar que o mercado vai competir com ele mesmo, sendo que os donos de grandes empresas são os mesmos homens, ou ele é pago pelo próprio sistema, é mau caráter. Ele é pago para propagar essas ideias com pessoas bonitinhas, sorridentes, altamente qualificadas e fazem esse trabalho. Eu vou colocar agora o presidente americano em 1991, George Bush, pai, declarando exatamente isso, deixando claro isso que o Adriano Benayon estava falando, e que nós já fazemos 7 anos agora, vai completar 8, que a gente vem nessa luta. Inclusive vai estar legendado aí o que ele está falando, porque aquela frasezinha que começa com nova e termina com mundial e tem a ordem no meio, não pode mais nem ser pronunciada aqui, sobre risco de censura. Então eu não vou narrar quando chegar nessa palavrinha, vou dizer apenas censura, só isso. Mas preste atenção nas palavras dele, que foi ditas em 1991, e me diga você se não é o que acontece agora. Nós temos à nossa frente a oportunidade de criar para gerações futuras, um mundo onde há regra. Um mundo onde a regra, a lei não é a lei da selva, irá governar perante todas as nações, quando teremos sucesso. E nós teremos sucesso. Nós temos uma chance real com essa. Uma ordem onde as nações que têm crédito podem usar as regras para a paz e preencher assim as promessas e visões dos fundadores da América. Então, meu irmão, você acabou de ouvir, não um João Ninguém, mas um homem que estava na frente da principal nação do mundo, dizendo que eles têm o propósito de criar uma coisa que é quem vai ditar como as outras nações devem se comportar, o que eles julgam o que é certo ou não, imposto a essas nações através do endividamento, isso fica claro. Principalmente no trecho onde ele fala aqueles que têm créditos, ou seja, aqueles que estão melhores com esse novo sistema. Aqueles que tiverem muito endividados terão que se submeter à ordem daqueles que têm um pouco mais, que estão um pouco melhores, porque eles têm que usar alguém, esses que estão supostamente melhores, têm que ser usados como os testas de ferro, como os exemplos bons. Olha aqui, ó, deu certo com eles. Não está dando certo com você porque é incompetente, porque é corrupto por isso e por aquilo. Quando na verdade eles escolhem justamente esses que vão se dar bem, para que assim a manada saia seguindo e tentando ser como aquele. É como qualquer jogo de azar, né? 1 milhão joga para um ganhar, ou seja, a vitória depende justamente da derrota de todos os outros. E é exatamente esse sistema que está implementado nesse momento. O Brasil não pode ser uma potência, porque ele sendo uma potência, outro que é hoje tem que deixar de ser. Então as próprias marionetes, os próprios prejudicados, lutam contra si mesmo, sem perceber que as coisas só são assim por causa do maldito sistema que eles estão inseridos. Eu poderia fazer esse vídeo aqui com 2, 3, 10 horas tranquilamente, mas eu sei que a maioria das pessoas se cansam com esse tipo de assunto, elas não gostam de ouvir. E a nossa intenção é que mais pessoas escutem a verdade, que elas percebam, que elas acordem, que elas entendam que privatizações não se trata apenas do serviço. Ah, Petrobras é questão de combustível. Ah, Correio é questão de entrega de mercadoria, entrega de carta. Ah, as nossas estradas é questão de ter estradas melhores. Não é isso que se trata, meu irmão. Se trata de dar ao sistema exatamente o que ele quer. O controle total sobre a nação. O que é uma nação? Pare para pensar sobre isso. O que é uma nação, a não ser o seu povo e sua riqueza? Se essa nação perde suas riquezas, se essa nação não tem mais nada, e o povo é endividado, isso não é uma nação. Isso é uma colônia.
Você vê aquelas meninas que acabam caindo na vida quando vão para países de primeiro mundo com a promessa de que vão ser modelos e etc. Ela cai na mão de pessoas ruins que dizem o que a ela? Olha, você veio pra cá, você já me deve tanto porque eu te trouxe pra cá, e agora você vai trabalhar aqui pra mim, fazendo o que eu quero que você faça, tantas vezes por dia, pra pagar o que você deve. E as meninas ingenuamente aceitam, achando que eu vou trabalhar 1 mês ou 2, e estão lá 5, 10 anos, passam a sua vida toda ali. Porque quanto mais ela fica ali, mais ela deve. Ela pega um copo d'água, ele bota no caderno. Ela come um prato de feijão, ele coloca no caderno. Então a dívida dela só aumenta, ela não consegue nem sequer o de se sustentar, a dívida só aumenta. E é isso, exatamente isso, que aquele camarada ruim quer. E fizeram isso, exatamente esse mesmo sistema a nível global. Então quando uma pessoa diz, eu quero que privatize porque o Correio é ruim, porque a Petrobras não presta, porque desse jeito vai ser melhor o serviço, de fato vai. Mas eu tenho certeza que a maioria aqui nunca entrou em um hotel 5 estrelas. Eu mesmo nunca entrei. Por quê? Porque eu não quero, porque eu não gosto de conforto, porque eu não gosto de luxo? Não, porque eu não tenho condições para isso. Você passa de frente, você tem vontade de entrar, mas você não tem acesso ao serviço. Não porque te proíbam, mas porque você sabe que não tem condição. Então todos esses serviços vão melhorar, mas cada vez você terá menos condição de usá-lo. Porque o dinheiro, ao invés de parar na mão de seu Zezinho, seu Joaquim, seu João, foi parar nos cofres das 13 famílias e só vai voltar se eles quiserem. E eles não querem, porque eles têm um plano maior, um sistema muito maior para ser implementado. E eles precisam de todos os recursos possíveis. Inclusive eles dizem que a população está muito numerosa. E você sabe muito bem o que isso quer dizer. Então, enfim, eu vou resumir aqui para que o vídeo não fique muito longo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer. Peço de antemão que você que entendeu o que de fato esse vídeo quer dizer, passe ele adiante. Porque se a informação ficar só em você, meu irmão, foi inútil o vídeo. Nós sozinhos não podemos fazer nada, já está mais do que provado. Nós precisamos conscientizar mais pessoas para que elas entendam o que realmente acontece no mundo. E dessa maneira parem de agir, como dizia o Dr. Enéas, como uma manada de búfalos, onde você apresenta qualquer espantalho, é o espantalho do comunismo, é o espantalho da esquerda, é o espantalho da direita, e desse jeito vai espantando, de fato, os lotes de gado que sai correndo desesperado para o outro lado, para fugir daquele espantalho. Quando na verdade esses espantalhos são criados pelo próprio sistema para que eles consigam agir de forma que essas pessoas nem sequer percebam. Passada a mensagem, fiquem todos com Deus, meus queridos irmãos. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural. Qual a mudança que o senhor faria na ordem política e econômica para ter uma justa aplicação dos tributos arrecadados, caso o senhor fosse o presidente? Excelente a pergunta. Previmos nesse trabalho, previmos 90 bilhões para 96. Foram entre 94 e 96. Vamos botar um número redondo, bonito. 95 bilhões de dólares. O senhor sabe para onde eles foram? Esses tributos todos, a tributação nacional, falando da nacional. Para onde foi tudo isso? Quase 20 foram para pagar juros. Eu tinha previsto 30, exagerei um pouquinho, foram 20. Mas vejam, senhor Josimar, para onde vai a tributação? A tributação é a receita. É a nossa receita. É a receita. O povo paga para que a ele volte. Não volta nada para ele. Como vai? Grande parte para pagar juros de dívida interna, para pagar amortizações de dívida interna, para pagar amortizações de dívida externa, para pagar uma série de coisas todas absolutamente falsas. São juridicamente válidas, que foram montadas através de uma armadilha, mas são absolutamente são insuportáveis, são vergonhosas. Então, como se pode fazer? Rompendo com toda essa estrutura, senhor Josimar. Rompendo com tudo que eles têm, com o sistema financeiro internacional, do qual o sistema financeiro nacional é braço.